Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Brescancini Picciotti, eu sou assistente de juiz e fundador do cursinho 90 Pontos. Eu e meus amigos Renan e Rafaela optamos por começar esse projeto, Banana e Morango, destinado a fazer uma série de entrevistas, tanto com profissionais da área da saúde mental, como com outros que, pelas suas carreiras, com altas atribuições, lidam com a dificuldade de todo concurseiro de conciliar disciplina e bem-estar. Hoje eu estou aqui com o ex-diretor do IMESC e atual perito do IMESC, Dr. Jairo. Boa tarde, Dr. Jairo. Como Boa tarde. você está? Tudo bem? Poderia me reiterar seu sobrenome? É Yavelberg. Yavelberg, Dr. Jairo Yavelberg. Bom, se o senhor tivesse que se apresentar para um estudante que só ouviu falar de perícia judicial ou de assistência técnica, porque essa parte também aparece no edital do TJ, como o senhor se definiria? No meu caso, eu acabo fazendo as duas coisas. Eu faço assistência técnica e também sou perito oficial do Estado, e também perito nomeado em alguns processos. Só precisa haver um grande cuidado, né, porque são atividades que se contrapõem e que podem gerar impedimento, nulidade. Então eu procuro deixar bem delimitado em que áreas eu atuo como perito e em que áreas eu atuo como assistente técnico. Lembrar que o assistente técnico é aquele profissional médico que é contratado por uma das partes numa ação, num processo civil, trabalhista, criminal, e o perito não. O perito é o profissional de confiança do juízo. É aquele profissional que é chamado pelo juiz quando existe uma ação que diverge sobre determinado assunto que não é de domínio do juiz, e ele precisa de um profissional capacitado que norteie justamente essa ação para que ele acabe julgando, né, sentenciando esse caso de uma forma técnica. No meu caso, eu sou médico, então eu sou perito médico. Existem outros profissionais que são peritos ou que podem ser assistentes técnicos, o contador, né, na perícia contábil, o engenheiro ou arquiteto na perícia de insalubridade, de periculosidade, e você tem outras especialidades, outras profissões. E o que seria, o senhor disse perito oficial do Estado, né? O que seria o IMESC, que o senhor tanto hoje é perito lá, como um dia já dirigiu? Foi uma experiência com muita responsabilidade, né? Foi. O que é o IMESC? O que ele exatamente faz? Então, o Estado de São Paulo, ele é um estado grande, não só em número de pessoas, não só no seu produto interno bruto, mas ele é o único estado da Federação Brasileira que tem um Instituto de Medicina Social e Criminologia. Quer dizer, é um instituto que pertence ao próprio governo do Estado de São Paulo, ele é uma autarquia da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, aonde se encontram vários peritos oficiais do Estado, ou seja, são peritos que respondem por determinadas modalidades de perícia que só o Estado pode fazer, por exemplo, isenção de imposto de renda, perícias previdenciárias, e na verdade ele capitania perícias de diversas varas. Junta médica que avalia os servidores também, né? Também, alguns servidores sim, algumas juntas para determinados tipos de processo. Por exemplo, nós fazemos agora o laudo de empregabilidade, né? Fazemos o laudo de PCD, né? de pessoas com deficiência, e o IMESC faz isso para o Estado. Então ele é um instituto governamental que presta serviços para todos os tribunais, para todas as varas de todos os tribunais do Estado de São Paulo, e também em alguns convênios com estados outros da federação. Lembrar que o IMESC também faz ele tem um laboratório de ponta de DNA, né, de diagnóstico por DNA, e ele presta serviços para reconhecimento de paternidade e outras necessidades de reconhecimento biológico para credenciamento com determinadas instituições e para o Estado de São Paulo. Entendi. O trabalho do senhor pede precisão e pontualidade o tempo todo. O que o senhor faz na prática para manter esse padrão? Tem algum hábito fixo que socorre o senhor? Tem, eu trabalho muito. Eu tenho algumas características pessoais, até porque eu sou médico, eu vim de uma especialidade assistencial habitual, eu sou ginecologista obstetra, e para trabalhar como perito eu preciso ter conhecimentos jurídicos e de mecanismos jurídicos que o médico assistencial geralmente não tem. Como eu tive que fazer essa curva de aprendizado em tempo real com o carro andando, eu tive que adaptar a minha possibilidade de horário. Então eu tive que trabalhar com carga horária dobrada. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava no final de semana, até porque eu queria aprender a ser um bom perito, eu não conseguia fazer nada mal feito, então eu me esforcei, acabei me especializando e acabei prestando a prova de título da especialidade de medicina legal e perícias médicas. Então hoje eu tenho duas especialidades. Eu sou ginecologista obstetra
Eu sou médico legista e perito judicial, e eu também faço a faculdade de Direito à noite, que foi uma coisa pessoal. Então, eu trabalho muito, eu dedico muito tempo às minhas coisas. Era um acréscimo que eu já ia fazer, né? Que o senhor tem tanto as atribuições do IMESC, as perícias que o senhor lida com o prazo, as perícias particulares, trabalho como assistente técnico, plantões, afinal, o senhor é médico. Sim. O senhor faz tudo isso e ainda estuda Direito e cumpre todos os prazos. Todos os prazos. Eu acabei de terminar o 9º semestre da faculdade de Direito, não tenho dependências, estou indo para o último semestre. Acabei de defender meu TCC na sexta-feira, minha nota do TCC foi 10. Me formo em junho, se Deus quiser. Eu não pretendo ser advogado, mas eu acho que o conhecimento jurídico é fundamental para todas as áreas, e especificamente na minha área me traz mais bagagem ainda como um bom perito. Com certeza. Mas assim, tem algum segredinho de organização? Porque é muito fora da curva isso. Acho que é vontade de fazer as coisas direito, de fazer as coisas de forma decente, com boa qualificação e com maestria, com qualificação. Eu não consigo me ver fazendo uma coisa pela metade. Então, assim, eu gostei muito da área pericial, resolvi que ia me dedicar a ela e resolvi mergulhar de cabeça. Acho que, assim, força de vontade é importante. Eu tenho filhos, eu tenho família. O horário da noite era um horário que eu ia para casa, que às vezes eu dava plantões, eu tive que concentrar nos plantões aos finais de semana, enquanto estivesse na faculdade. Então, por um período limitado, eu sabia que eu ia ter um pouco de sacrifício da minha vida pessoal, das minhas coisas pessoais. Eu tenho 2 filhos pré-adolescentes, mas eu acho que vale a pena, passou rápido, são 5 anos de faculdade, valeu a pena. Acho que tudo que a gente agrega traz benefícios, né? Eu sou uma pessoa mais qualificada, eu sei lidar melhor no trato com os advogados, geralmente os médicos não sabem fazer isso de forma tranquila. Sim. E me ajuda também, inclusive, no trato com juízes e com o andamento processual, né? Algumas coisas que para o direito são muito importantes são avessas à medicina, né? Cumprimento de prazos, necessidades especiais em determinadas ações, saber se posicionar à frente de advogados, o advogado pode participar da perícia, não pode. Isso me traz à cabeça um outro desafio que o senhor tem como perito, e principalmente como assistente técnico, que assim, eu, como assistente de juiz, né, eu vejo um processo para sentenciar, para minutar, e várias vezes você se mexe um pouco, né, e cada lado tem a sua história, etc. Como que o senhor faz para isso não influir no seu julgamento técnico? E um outro ponto, quando o senhor é assistente técnico, o senhor não está sendo um perito e não se espera imparcialidade. Tanto que não existe suspeição ou impedimento de assistente técnico, porque seria a mesma coisa que haver suspeição ou impedimento de advogado. Não faz sentido. Do amplo direito à defesa, que é o artigo 5º da Constituição. Exatamente. Mas mesmo que o senhor esteja sendo contratado por uma parte, ainda não dá para, né, escrever literalmente qualquer coisa que convenha a história no laudo. Como que o senhor faz para manter essa precisão técnica quando há essa pressão, seja pela imparcialidade, mas no caso que pode mexer com o senhor, ou principalmente quando o senhor está na função de assistente técnico? Então, no meu caso, como eu comecei primeiro trabalhando como perito, eu me acostumei muito a ser perito. E o perito, ele é imparcial, né? A gente pode dizer que o patrão do perito, o contratante do perito é o juiz. Sim. Então você só deve satisfações, você só deve se reportar numa ação, num processo, quando o juiz pede que isso seja feito, e você faz isso direcionado ao juiz. Faz parte da experiência da profissão você não se deixar se provocar, às vezes por advogados que são mais melindrosos ou que têm mais experiência. E eles tentam fazer isso, eles tentam te trazer para fora do seu equilíbrio. Chegam a ameaçar alguma vez? Não, ameaçar não. Juridicamente, assim. Mas eles escrevem, às vezes, de forma provocadora, petições, na tentativa de desqualificar o trabalho técnico do perito. E o perito não pode se deixar levar justamente por essas tentativas de perder o prumo, né? Até porque o perito só versa sobre assuntos técnicos, né? As provocações, a falta de educação, às vezes, a desqualificação, quem tem que se manifestar sobre isso é o juiz, né? Sim. Do ponto de vista de assistente técnico, eu também procuro sempre me portar com educação, eu nunca me dirijo com qualificações específicas ao perito, muito pelo contrário, eu tenho que fazer comentários ou divergências ao laudo, não à pessoa do perito. Né? Se ele escreveu, e ele escreveu errado, é o que está escrito que está errado, e é sobre isso que eu tenho que fazer considerações. Lógico que na postura de assistente técnico eu assumo uma posição diferente, onde eu defendo o meu cliente, né? Ou requerente, ou requerido, e eu vou fazer isso de forma técnica, isso não está imposto que eu tenho que fazer isso com desonestidade, né? Isso que eu ia perguntar, e se é um caso em que o senhor é assistente técnico de alguém que, não sei se já aconteceu, manifestamente não tem razão? Então, eu tenho uma filosofia de trabalho, nós trabalhamos com alguns escritórios de advocacia, com alguns advogados, onde sempre para aceitar a assistência técnica a determinada pessoa ou determinado
requerido ou requerida, eu sempre faço uma análise prévia, pré-processual. Geralmente, até para os escritórios que são mais qualificados, eles querem saber se aquilo procede ou não. O advogado também não quer entrar num processo que ele vai perder, ele quer entrar num processo que ele vai ganhar. Sim. Então eu faço uma análise prévia, essa pessoa ela manda toda a documentação pertinente a mim, eu avalio e digo, olha, aqui tem registros ou não de que houve uma prática, de que houve algo que foi antijurídico, né? Porque o dano é algo antijurídico, é uma ação antijurídica. E aí eu digo, olha, se houver pertinência, a pertinência existe, o relatório é positivo, pode entrar com a ação, às vezes a gente ajuda o advogado a fazer a petição inicial, ajuda a apontar o que foi feito de ausência protocolar ou de não conformidade, eu só pego casos onde eu faço análise prévia. E se eu fizer análise prévia e achar que não tem motivo para ação, eu vou falar que não tem, se a pessoa quiser entrar, mesmo assim ela pode entrar, mas eu não faço assistência técnica. Eu acho que você ser ético, né, e manter a ética é sempre importante. E se você não tiver, se eu não for concordante, eu não pego a ação. Perfeito. Acredito que o senhor até já antecipou um pouco qual seria a próxima pergunta, seria justamente sobre essa questão de manter uma abordagem ética enquanto perito e os maiores desafios que o senhor pode ter nesse processo, né? Seja na atuação como perito ou como assistente. Então, a coisa mais importante que o perito precisa saber, que ele deve aprender na primeira aula, é que o seu laudo ele precisa ser imparcial e eminentemente técnico. O perito ele não emite opiniões pessoais. Ele emite informações técnicas atualizadas, né? Em medicina isso é muito comum, no direito também. Uma verdade antiga não é uma verdade atual. Exatamente. Então o perito precisa ser atualizado, ele precisa estar atualizado dentro daquele assunto, precisa estar sempre antenado com um protocolo médico mais moderno, se embasar em registros documentais, né? As provas são documentais, né? Sim. Você fala uma coisa, você tem que comprovar aquilo que você está falando. A maioria das perícias, elas envolvem muito um trabalho in loco ou normalmente é pela prova documental dos autos? Você tem duas partes da perícia. Você tem a perícia que é chamada indireta, que é feita em cima de documentos que as partes produzem, são as partes que têm que produzir as provas. E você tem uma parte da perícia que pode ser direta, né? Quando você vai avaliar a pessoa, você vai entrevistar a pessoa como se fosse uma consulta médica para confirmar alguns dados, perguntar algumas dúvidas, tentar reforçar ou não passagens que são ditas na petição inicial. E você vai fazer isso depois em confrontação com os protocolos médicos vigentes para dizer se aquilo é um erro, se aquilo é uma prática, se aquilo teve alguma relação direta com o dano referido, né? Qual o tipo de perícia mais comum? Você tem várias modalidades de perícias, você tem as perícias cíveis, as perícias criminais e você tem as perícias administrativas, que são as mesmas vias no que diz respeito à vida processual, né? Você pode ter processos cíveis, onde a pessoa ela refere que sofreu um dano e o juiz vai decidir uma maneira de pagar esse dano, né? Em espécie. Você tem os processos criminais, onde a pessoa alega que sofreu um dano e ela exige de alguma forma uma punibilidade penal, que pode ser de restrição de liberdade, de prestação de serviço à comunidade. Eu imagino que deva ser a mais puxada assim, de fazer, né? É a mais crítica, a mais aguda. E você tem os processos administrativos, que no meu caso são os processos ético-profissionais do CRM, onde existe uma queixa profissional, né? Aquele profissional vai ser julgado se houve uma conduta ou não, e ele vai ter uma punição respectiva administrativa, ética, profissional. Isso enquanto perito do IMESC? Isso enquanto perito de uma forma geral ou assistente técnico. Digo, mas assim, da parte do CRM, isso vai para o IMESC? Ou... Então, no CRM não existe assistência técnica, só fazem parte do ato processual no CRM advogados. Então, geralmente o que a gente faz um parecer inicial. Existe alguém que tem uma demanda, ela quer saber se essa demanda ela procede, se tem registros de uma prática, e você analisa esse prontuário médico, você conversa com a pessoa e você faz um parecer que ela pode usar para embasar essa queixa inicialmente para entrar com uma sindicância no CRM. Entendi. Eu fiquei curioso, na verdade, porque o IMESC, O IMESC só atua em perícias cíveis. Ah, só perícias cíveis. E que são vários modelos, vários tipos de ações, né? Previdenciárias, acidentárias, obrigações de fazer. Eu tinha ficado curioso se teria perito do CRM, por exemplo. Não, o CRM ele funciona um pouquinho diferente, ele não tem peritos. Ele tem delegados, ele tem comissões técnicas que vão divergir sobre aquele assunto, sobre especialidades. São eles que vão conduzir esse processo ético profissional. Primeiro existe uma queixa, que é a sindicância, essa sindicância passa por uma análise, e se eles acharem que existem indícios de má prática, essa sindicância ela vira um processo ético profissional, que tem um outro andamento interno. Entendi.
senão ela pode ser arquivada, né? Como se fosse uma denúncia criminal, né? O Ministério Público pode aceitar essa denúncia e pedir para o juiz abrir um processo, ou ele pode arquivar através de um relatório lá do delegado. É muito parecido. Entendi. Me suscitou bastante curiosidade. A gente trabalha no judiciário, pensa que entende tudo, né, de como funcionam os processos, isso e aquilo, mas a gente só pega na nossa prática uma parte tão pequena, mesmo dos processos cíveis, né? E ainda, se você for pensar todas as outras esferas do direito, né, administrativo, civil, a parte criminal também, eu acabo não vendo quase nada, sabendo quase nada. Então é muito interessante. A própria área pericial é muito interessante, porque ela tem uma gama de regramentos no próprio Código de Processo Civil, no próprio Código de Ética Médica, existem já capítulos específicos para perícia. O médico que faz perícia, ele precisa ter ciência completa e navegar de forma tranquila, tanto nesse assunto médico quanto no assunto jurídico. Então, é uma interface. A perícia é uma interface entre o direito e a medicina, e esse perito precisa saber, o assistente técnico também precisa saber como transitar por essa fronteira, né? E tem muita coisa que realmente você vai aprender na parte teórica, mas que você vai ter um grande aprendizado mesmo na prática, no dia a dia. Nesse sentido, eu valorizo muito o IMESC. Tem pessoas que não gostam do IMESC, eu adoro o IMESC. O IMESC me deu uma bagagem muito grande do perito, do assistente técnico que eu sou hoje. Tem muita coisa que você só aprende mesmo no dia a dia prático. O andamento processual, como se portar, como se justificar perante o juiz, como notificar o juiz, porque assim, a perícia, lamentavelmente, o laudo, ele nunca agracia as duas partes, né? Ele sempre vai favorecer uma parte e a outra parte vai sempre sair muito brava com o laudo, ela vai se sentir desprestigiada, e ela vai tentar atacar o laudo, às vezes de forma não compreendida, ela vai tentar atacar o perito também. Existe uma diferença, né? Você atacar o laudo é uma coisa, você atacar o perito é outra. Existem replicações e jurídicas também sobre isso, né? Quando você fala mal do meu laudo, eu encaro isso com naturalidade, eu vou tentar me justificar, vou tentar esclarecer o que eu escrevi. Quando você me ataca como perito, você está submetido também ao Código Civil, ao Código Penal. E tem gente que ainda confunde muito isso, que não faz isso com classe, com educação. Eu acho que assim, tudo é possível quando você está numa ação, as partes têm direito, existe o amplo direito à defesa, não é? Todo mundo tem direito a falar o que quer, mas às vezes acaba. Mas tem maneiras de falar isso com elegância, com educação. Tem forma, tem horário, né? O próprio advogado tem a maneira de fazer isso de forma técnica, né? Uma questão que me veio à cabeça é que o estudo da medicina e o estudo do direito, eu imagino que ambos têm algumas similaridades, no sentido de muita coisa para decorar, por exemplo, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. O que o senhor teria de hábito de estudo que seria comum à época da faculdade de medicina e a de direito, e o que muda entre uma e outra? Eu acho que assim, o que mudou para mim, que foi muito interessante, que no direito você também tem que decorar muita coisa. É impossível você decorar tudo. Você tem milhares de códigos e leis, né? O vademecum que a gente usa, né? Ele não é na verdade um vademecum, porque ele é portátil. Ninguém consegue carregar aquilo para cima e para baixo e ler aquilo dioturnamente. Você acaba tendo mais vivência com aquilo que você trabalha mais. Então, eu conheço mais a parte do Código Civil que fala de perícias, eu conheço mais a parte do... Eu faço perícias trabalhistas também, então eu conheço bastante a CLT, eu conheço algumas particularidades das normas regulamentadoras, eu conheço bastante do Código de Processo Civil, da postura do perito, quando você pode impugnar a nomeação de um perito. Não adianta você falar que o perito não presta depois que ele emitiu o laudo. Você tem 15 dias para fazer isso depois da nomeação. Sim. Então, acho que assim, você acaba usando muita coisa e o que você usa mais, você acaba guardando. Eu acho que decorar é muito ruim. Se tem uma coisa que eu pude aprender, eu fiz faculdade de medicina muito novo e decorei muita coisa. Como eu fiz a faculdade de Direito e eu já era mais maduro, eu posso te dizer que melhor do que decorar é entender. Com certeza. Quando você entende, você pode nem decorar que lei é, que artigo que é, que inciso que é, que parágrafo que é. Até porque no direito é impossível você decorar tudo, você pode consultar. Sim. Mas entre você conhecer a lei bruta, crua, e você entender o significado dela, onde você pode usar ela, é muito diferente. Eu acho que assim, você precisa primeiro tentar compreender. Se você compreender, você não esquece nunca mais. Porque a lei bruta você pode consultar, na medicina também, as condutas protocolares elas mudam, você pode consultar, você tem que entender como elas se aplicam. Às vezes você nem decora tudo, mas você vê uma coisinha, o resto meio que se deriva pela sua forma de entender. Eu gosto de guardar a maneira de compreender aquele assunto. Eu não esqueço nunca mais, porque tem coisas do direito que eu nem preciso consultar toda hora o Código Penal, nem o Código Civil, nem o Código Processual, mas que eu guardo, que eu sei como funciona. E aí eu só vou lá buscar a titularidade daquilo que eu entendi. Qual que é aquela lei mesmo? Qual que é o artigo específico?
Tem coisas que você usa mais, você usa menos, e você vai aplicando aquilo que você usa no seu dia a dia, como todo mundo faz. Eu acho que mais importante entender, quer dizer, fazer direito as coisas. Se eu pudesse voltar atrás da minha faculdade de medicina, eu teria feito ela de uma maneira muito mais proveitosa. Eu era muito novo. E talvez teria até sido mais leve. Por incrível que pareça, ia ser mais proveitoso e mais Com leve. certeza, com certeza. Com certeza. Se o senhor tivesse que dar 3 dicas para quem está começando, seja uma carreira na medicina, uma carreira no direito, ou uma carreira nessa intersecção, que também atrai muita gente, quais seriam? A primeira coisa, não entrar de gaiato nesses cursos de Instagram que prometem milagres, né, que estão na moda agora. Eu acho que todas as profissões elas estão vivendo um momento de crise, né? A crise financeira, a crise econômica, ela acaba trazendo uma crise de caráter, moral, né? As gerações de agora não são as mesmas gerações da época que eu me formei na faculdade, a cobrança, a maneira de ensinar é diferente. Hoje você tem muito questionamento, tudo que acaba sendo pressão acaba sendo assédio, e na verdade as coisas não são muito assim, né? Essa geração nova, a geração Z é um pouco complicada para trabalhar. Para mim, por exemplo, eu procuro me adaptar, procuro entender, procuro me adaptar, porque são maneiras de ver as coisas por um foco diferente, mas eu venho de uma geração de meus pais me ensinaram sempre o seguinte: nunca fazer alguma coisa mal feita. Sempre se você se programar para fazer algo, não fazer mal feito, procurar fazer direito, procurar fazer os cursos de boa qualificação, que são renomados, não fazer cursos milagrosos de um final de semana, seja perito, ganhe, fique milionário, não dê mais plantão. A gente sabe que tem muito disso agora, porque os médicos estão passando por um problema de crise e estão querendo procurar coisas mais fáceis. A promessa do mais fácil, ela não existe. Não tem nada na vida que é fácil. Você tem que investir em tudo de uma forma séria, que os alicerces vão ser bem solidificados e você vai colher frutos. Eu me lembro quando eu comecei a faculdade de Direito, tinha um amigo meu que falou: você tá louco? Você vai largar sua família para ir toda noite fazer faculdade de Direito? Um dia eu falei para ele: pô, mas o que eu fazia à noite? Ou eu estava no plantão, que eu consigo fazer aos finais de semana, ou eu estava em casa vendo novela, vendo televisão, e eu vou para a faculdade, aproveitei muito mais, 10 horas eu estou na minha casa, aprendi muita coisa, fiz muitos contatos, muitos dos professores que eu tive no Direito hoje são meus contratantes para assistência técnica. É verdade, é verdade. Então, assim, foi muito interessante. Conheci ótimos professores, criei bons vínculos com esses mesmos professores que são advogados, que às vezes me procuram para pedir opiniões periciais. Eu acho que tudo na vida bem feito, feito com boa solidificação, ela traz frutos. Então, quando eu fui fazer perícia, uma coisa que me incomodava é que eu era médico ginecologista, e às vezes me questionavam quando eu ia fazer uma perícia de outra área. Eu corri atrás, estudei, defendi o título de perícia médica e medicina legal. Hoje eu tenho RQE também como perito judicial e médico legista. Eu acho que assim, fazer bem feito. Porque aí quando você é questionado, você não precisa demorar muito para se defender. A sua defesa é automática, você é bem qualificado. Então hoje, se eu for falar de alguma coisa sobre direito e eu for atacado por algum advogado, o que ele vai dizer quando eu falar que eu sou bacharel em direito? Não sei, né, se eu vou ter OAB ou não, mas o que ele vai falar se eu for bacharel? Ele pode me atacar? Não pode. Não. Então, assim, fazer as coisas e falar as coisas com propriedade, com qualidade, você vai fazer um bom trabalho que vai ser reconhecido. Boas coisas geram energia positiva e trazem mais trabalho. Você vê, eu sou convidado cada vez por varas distintas, por juízes distintos, porque conversaram entre outros colegas juízes que falaram bem do meu trabalho, bem do meu laudo. Eu sou um respeitador de prazos, que os juízes gostam muito, e os médicos às vezes não sabem, não respeitam muito o prazo. E assim, o senhor já chegou a se sentir sobrecarregado em algum momento? E como o senhor lidou com isso? Uma perspectiva que eu tenho, isso foi uma coisa que eu coloquei em palavras há poucos dias, por isso talvez que está com esse ímpeto de escapar, mesmo fugindo um pouquinho. Tem muita coisa que parece que é narrativa, né? Então, assim, quando uma pessoa diz eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para trabalhar, isso, às vezes a pessoa ela realmente está com uma rotina muito sobrecarregada, só que daria para dar um jeito. Mas como ela conta para si essa história de que não dá, aí começa a não dar. Veja, eu acho que reclamar da vida é muito fácil, não é? Para lidar quando vem esse sentimento de sobrecarga. Eu acho que assim, cada pessoa tem o seu limite. As pessoas têm que conhecer quais são os seus limites. Então, a quantidade de laudos que eu faço, a quantidade de trabalho que eu tenho, não é todo colega médico que tem, não é todo colega perito que tem. Cada um tem que saber qual é o seu limite, o seu termômetro. E esse limite ele tem que ser saudável. Porque você tem que ter tempo para suas coisas. Eu fiz faculdade de Direito à noite. Todo mundo que fez a faculdade à noite também tinha outras atividades, trabalhava de dia. E às vezes eu ficava muito preocupado, que tirei boas notas, as pessoas da classe pediam meu material de estudo, eu me sentia super bem. Mas assim, todo mundo reclama muito e as pessoas às vezes elas mesmas geram seus limites. Eu acho que a gente, quando quer uma coisa, tem que ir atrás.
Você pode ter mais diversidade do que eu, pode ter mais dificuldade, mas você não tem impedimento. Sim. Eu posso ter tido mais facilidade para fazer uma faculdade de medicina, porque tive boas condições socioeconômicas, mas eu tive amigos que não tinham a minha condição, se formaram como eu e são médicos iguais ou melhores do que eu. E pessoas que vieram da mesma condição e foi ladeira abaixo. Exatamente. Enquanto o senhor foi... Então, acho que tudo depende da sua força de vontade, do seu projeto de vida. Eu acho que quando você tem um objetivo bem determinado, o tempo que você precisa para chegar a ele e o que você precisa fazer para chegar lá, não podem ser obstáculos. Né? Na vida não é tudo que a gente consegue rápido e fácil. Muito pelo contrário, o que é bom, minha avó falava que é isso, tudo que for vier muito fácil, vai fácil. Então, assim, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás de uma boa qualificação. Eu tive colegas que começaram a faculdade de Direito comigo, que eram médicos, que acabaram largando. Ah, não, para mim não dá, é muito... Se respeitar, eu sou uma pessoa que tem uma boa tolerância, diria isso, eu sou um workaholic nato, sempre fui. Eu não gosto de deixar nada para trás, eu não gosto de deixar nada para amanhã. Às vezes eu brigo muito com a minha esposa, porque minha esposa às vezes, amanhã a gente faz. Não, vamos fazer agora. Acho que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu limite, conhecer esses limites, respeitar esses limites, mas não desanimar, não deixar de ir atrás dos seus sonhos. As histórias que a gente conta para si, elas meio que acabam se tornando verdade, né? Exatamente. Se você acredita que tá tudo fora do que eu consigo fazer, não dá, é impossível. Se você já começa, se você não acredita naquilo que você precisa fazer, então aquilo já não está feito. Então você pode às vezes fazer e não dá certo? Pode, mas você tentou. Então eu acho que é isso. Eu acho que promessas fáceis não existem. Eu acho que você tem que ir atrás. A formação para perito não é simples. Eu demorei mais ou menos... Eu comecei em 2018. E eu peguei no prumo mesmo em 2023, 2024. Quer dizer, foram alguns bons anos, uns 5 anos aí de investimento. Sim. Né? Eu acredito que às vezes tem um ditado que é quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. Isso é verdade, mas também é uma questão de você saber o que você está fazendo, você escolher os melhores movimentos, né? Não é só uma questão de quantidade de trabalho, é do quanto o senhor tem uma visão clara do que o senhor quer e o senhor se orienta pelos melhores meios para ter isso, acredita e se dedica. Sim, eu já tive colegas que se propuseram a... Eu sempre me predispus a ensinar, eu já tive colegas que se predispuseram a aprender e que no meio do caminho largaram. Quem acaba ficando mais chateado sou eu, que eu acabo acreditando muito na minha ajuda para fazer com que essas pessoas aprendam, mas eu acho que é assim mesmo. Eu não me arrependo e não vou me arrepender de continuar ajudando quem pede ajuda. Sim. Mas eu acho que as pessoas também têm que investir um pouco do seu tempo, da sua vontade, da sua capacidade para fazer a coisa acontecer. Aconteceu para mim e porque pode acontecer para qualquer um. Fez acontecer. Exatamente, pode acontecer para qualquer um. Existem problemas, existem períodos de dificuldade, mas em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer coisa, você vai ter problemas e dificuldades. Você tem que levantar só, né? Exato. Eu ouvi ontem uma coisa muito interessante, que a gente não qualifica a pessoa pela maneira como ela cai, mas a gente qualifica pela maneira como ela levanta, né? Acho que isso é mais importante. E se o senhor fosse, para encerrar essa entrevista, deixar uma última frase para quem está vendo a gente, está estudando, está interessado em saber mais sobre a perícia ou a parte que vem do cursinho, né, que está tentando ver o que extrair de útil disso para a prova de escrevente, para os outros concursos que queira prestar, que frase o senhor deixaria? Não acredite em promessas simples, encare a situação da forma mais complexa e difícil que ela é, sem medo, sempre olhando para frente, sabendo se levantar quando você cair, que você vai chegar lá. Nem que demore um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, cada pessoa tem o seu timing, cada pessoa tem a sua oportunidade. Mas a oportunidade só bate na porta daquele que sabe abrir a porta. Ela não vai cair do céu, para ninguém. Saber se levantar, né? Exatamente. Pode não dar certo uma vez, você levanta e continua. Corrige aquele erro, aprende com ele. Né? A melhor maneira de aprender é com o erro. E continua. Perfeito. Gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação. Me coloco à disposição para ajudar. Espero que a gente tenha agregado bastante a quem nos vê. E é isso. Obrigado.